Noite. Good evening. Boa noite. Boa noite. Isso. Já falam português. You speak Portuguese already. Muito bem. No domingo passado a gente começou a falar de a nossa visão. Last Sunday we started talking about our vision. E vocês se lembram que eu falei a respeito de um instrumento? And I believe you remember I spoke about an instrument. Satnav. Então, qual a importância da visão para as nossas vidas? Qual a importância? What is the importance of having a vision for our lives? A palavra diz que onde não há visão, o povo se corrompe. The word says where there's no vision, the people perish. E um texto que eu quero ler, o primeiro texto, está em Jeremias 31, 21. And the first text I want to read is in Jeremiah 31. 31, 21. E alguém leia, por favor. 31, 21. Jeremiah 31, 21. Can somebody read it? Chapter 31, verse 21. Quem vai ler? Jeremiah 31, verse 21. Faz favor. Yes. Set up road markers for yourself. Make yourself guideposts. Consider well the highway, the road by which you went. Return, O Virgin Israel. Return to these your cities. Falando do final do texto, quando fala da Virgem voltar às tuas cidades. Focusing at the on the end of this verse, when it says, "O Virgin Israel, return to these your cities." Nos dá o entendimento de que o autor ele está falando a alguém que está viajando. It gives us the understanding that the author is talking to someone who is traveling. Está falando para voltar. So he's telling whoever's traveling to return. E ele diz para colocar marcos e postes que guiam no caminho. And the author here says to place markers and posts that will guide them on the way. E para que serve os postes e os marcos nos caminhos? And what are the Nas posts estradas? and markers for on the road? What are they for? Eu não gosto de monólogo, tá? I don't like monologues. Just so you know. Para nos guiar, To guide us, para dizer quanto tempo nós já viajamos to let us know how far we've traveled e quanto está faltando. and how long we have left. Então, a pergunta que eu poderia fazer hoje aqui é, no tempo da nossa caminhada, quanto nós já caminhamos no Senhor e o que falta ainda? So the question I can ask you this evening is, how far have you walked with the Lord and how far do you have left? Eu conversava com um casal aí, estive em Liverpool na segunda, terça e quarta. I was in Liverpool from Monday to Wednesday. E conversava com um casal lá a respeito do tempo de vida. And I was talking to this couple friend of mine about their lifetime. E a esposa dizia assim, eu não gosto de conversar sobre esse assunto. And the wife said to me, I don't like to talk about this subject. Porque quando a gente pensa no tempo que falta, automaticamente a gente pensa na morte. Because when we think about the time that we have left, we consequently think about death. E é um assunto que a maior parte de nós não gosta. And it's the kind of subject that most of us don't like to talk about. Sim? Correct? Mas existe alguma coisa na vida mais certa que a morte? But there's no certain thing in life. There's no such a thing as how do I put this? Nothing is as certain in life as death. Someday he will speak in English. Someday. Ok.
Então nós precisamos conversar sobre o tempo que nós estamos vivendo e o que falta. So we need to talk about the time that we're living in, but also how long we have left. Há uns 4 anos atrás, Deus me deu um projeto de vida. 4 years ago, God gave me a project of life. Na realidade, esse é um projeto dentro de um projeto maior. This is actually a project inside a bigger project. E eu busquei a Deus para saber em quanto tempo eu faria aquilo. And I sought the Lord to ask Him how long it would take me to do that project. E na minha projeção, eu precisaria de 2 anos para cumprir aquele projeto. And according to my plans, it would take me 2 years to finish it. Então o que eu fiz? Eu aproveitei o tempo, eu resgatei o tempo, eu não perdi tempo. So what I did is I used my time wisely. I didn't waste any time. E na realidade eu consegui cumprir em 1 ano e 7 meses. And I actually finished in a year and 7 months. Então eu economizei alguns meses. So I saved actually a few months. E a there. palavra, quando Jesus morre na cruz, ele diz, está consumado. When Jesus dies on the cross, it says, "It is finished." E quando Paulo está chegando no final do seu ministério, ele diz, eu completei a carreira. And Paul gets to the end of his ministry, he says, "I've run the race." Então tudo isso está falando de ficar posto e estabelecer marcos. So all of this is speaking about setting up markers and guideposts. Porque se eu não sei quanto tempo eu tenho, o que eu devo fazer, como é que eu vou saber quando terminei? So, because if I don't know how long I have left, when will I know that I have finished? Então eu creio que é uma questão de sabedoria a gente ter um projeto de vida. So it's a matter of wisdom to have a life project. E projetar em quanto tempo a gente faz isso. And plan how long it would take for us to do it. Eu não estou dizendo que a gente deve marcar a data da nossa morte. I'm not saying we have to set up the date of our death. Não. Mas nós precisamos estabelecer tempo para a nossa vida. But we have to establish time for our lives. A palavra fala para remir o tempo. The Word of God speaks about resgatar o tempo. Using our time wisely, redeeming the time. Redimir o tempo. Então eu preciso para a minha vida. So I need that for my life. E há um pensamento hoje entre nós. There's a thinking in our midst. É que quando a gente não consegue fazer as coisas, a gente fala assim, eu não tenho tempo. That when we don't get to do what we need to do, we say to ourselves, we don't have the time. Mas eu quero dizer para vocês que a única coisa que nós temos é tempo. But I want to say to you that the only thing that we have is time. Porque o tempo é a ferramenta para a gente conseguir as coisas. Because time is the tool for us to achieve things. Agora, ao invés de falar eu não tenho um tempo, eu deveria dizer eu não sei usar o tempo. Maybe instead of saying I don't have the time, maybe we should say I don't know how to use my time. Make sense? Então eu preciso entender o que eu devo fazer e ter uma projeção de quando vou fazer. I need to understand what I need to do and have a plan for what I need to do. Há mais ou menos 40 anos atrás, About 40 years ago, Deus me deu um plano de trabalho. God gave me a plan, a work plan. E eu comecei a trabalhar naquele plano. And I began to work in that plan. E eu cumpri. And I finished it. E há uns 4 anos atrás, Deus me deu um outro plano. And about 4 years ago, God gave me another plan. E eu cumpri. And I finished it. Então, em alguns momentos eu sinto que estou como na prorrogação de um jogo. So sometimes I feel like I'm in extra time. Então Deus me deu a única ferramenta que eu posso usar para ganhar todas as demais coisas. So God gave me the only tool that I need in order to achieve all things. Então nós temos tempo. So we have time. Eu não sei se vocês já ouviram falar, temos atrás o homem mais rico do mundo, Joe Paul Getty. I don't know if you heard about this, but some time ago, the richest man on earth, Joe Paul Getty. Ele fumava charuto. He used to smoke cigars. O charuto é Havana, como é que é o? The Havana cigars. E um dia ele estava acendendo o charuto dele. And one day he was lighting up a cigar.
E ele parou para pensar quanto tempo eu preciso para acender o cigarro. And he stopped to think about how long it takes for him to light up a cigar. E ele fez as contas. And so he did the math. Ele precisava de tantos segundos para acender o cigarro. And he came to the conclusion that he needed a certain number of E seconds. ele multiplicou pelos cigarros que ele fumava durante o dia. And he multiplied by the number of cigars that he would smoke a E day. transformou isso em dólar. And he turned that into dollars. E ele percebeu que ele perdia muitos dólares durante o dia. And he realized that he lost a lot of dollars during the day. Então ele parou de fumar. So he stopped working. Stop smoking. Não é porque o cigarro fazia mal, It's not because the cigar was harmful, mas porque ele deixava de ganhar dinheiro. but because it stopped him from making money. Isso é estabelecer marcos e fincar postos. This is what it means to set up markers and É estabelecer projetos. to establish projects. E se vocês se lembram de um homem na Bíblia, um homem chamado Caleb, Now, if you remember a man in the Bible called Caleb, que para mim é um homem que eu admiro muito. he is a man whom I really admire. Vocês se lembram quando ele termina o trabalho e ele vai conversar com Josué a respeito de uma promessa de Moisés? Do you remember when he finishes the work and he goes to talk to Joshua? Ele foi conversar com Moisés a respeito da promessa que Moisés lhe havia feito. Ele foi falar com Josué Yeah, he finished his work, he spoke with Joshua about a promise que Moisés... that Moses had made. Vocês se lembram qual a idade dele naquele Do you momento? remember how old he was at that time? 85. 85. Ele chega para Moisés e fala: Moisés, me dá aquela terra. He says to Moses, Moses, give me that land. E Moisés lhe promete a terra. Because Moses promised him the Mas land. Moisés fala com ele: você não vai entrar agora. But Moses says to him, you're not entering the land now. Porque o povo que havia descrido de Deus, que o povo que não havia crido no Senhor precisava voltar para o deserto. Because the people who hadn't believed in God, they had to go back to the desert. E ele volta com o povo. So he goes back with the people. Ele e Josué foram os únicos que viram a direção certa. He and Joshua were the only ones that saw the right way. Deixa eu só expandir um pouco o contexto. Let me just expand the context a little bit. Eles chegam na frente da terra prometida. They get close in front of the promised land. E Moisés manda 12 homens verem a terra. And Moses sends out 12 men to spy the land. E eles veem a mesma coisa, And os 12. they all see the same thing, the 12 of them. Mas voltam com duas observações, But com dois relatórios. They come back with two different reports. Vocês se lembram? You remember that? 10 vieram com um relatório 10 of them came with one report, e falavam a respeito dos gigantes. talking about the giants, E eles diziam que diante dos gigantes eles se sentiam como gafanhotos. saying that in face of the giants they felt like grasshoppers. E disse: nós não vamos conseguir. And he was saying, we're not going to be able to do it. Mas Caleb e Josué But Caleb and Joshua traz um relatório diferente. bring a different report. Eles viram a mesma coisa They saw the same thing, com relatório diferente. but bring a different report. O que produziu o relatório diferente? What resulted in a different report? Please. A visão. Vision. Porque um olhou para onde devia olhar, que era a terra. Because Os dois. the two of them looked at what they were meant to look at, which was the land, Porque era para entrar e espiar a terra. because they were meant to enter and spy the land. E os 10 viram os gigantes. And the other 10, they saw the giants. É uma questão de visão. It's a matter of vision. Se você olhar para o lugar errado, If you look to the wrong place, você vai trazer o relatório you errado. will bring the wrong report. Josué e Caleb viram o que Deus mandou eles verem. Joshua and Caleb saw what God told them to see. E essa visão foi a marca de Josué. And that vision was Joshua's mark. E a marca de Josué e Caleb, desculpa. Both Joshua and Caleb's mark. E eles voltam para o deserto. They go back to the desert. Nesse momento, Caleb tinha 40 anos. At that time, Caleb was 40 years old. E eles passam mais 40 anos no deserto. And they spent
spent 40 more years in the Porque o desert. povo precisava ser renovado. Because the people need to be renewed. Estava passando por um processo de renovação de mentalidade. They were going through a process of mental renewal. Porque se o povo tivesse saído do Egito e fosse direto para Canaã, Because if the people had left Egypt and gone straight to Canaan, Canaã seria uma sucursal do Egito. Canaan would be just a copy of Egypt. Porque eles carregavam toda uma cultura egípcia dentro de si. Because they brought in themselves an Egyptian culture. E muitas vezes nós chegamos no Evangelho And a lot of the times we come to the gospel e trazemos cultura de fora. and we bring culture from outside E não funciona. and it doesn't work. Então tiveram que ficar 40 anos So they had to spend 40 years purificando a alma, purifying their souls, mudando a cultura, changing their culture, para que quando entrasse na terra, so that when they entered the land não seria comparada com o Egito. the land wouldn't be compared to Seria Egypt. realmente uma terra nova. It was going to be a new land. E Caleb ali estava com aquele povo. And Caleb is there with the people. E por favor, me dê liberdade de eu imaginar. Now please allow me to imagine a little bit. Quando Caleb entra na terra, ele vê o terreno que ele quer. When Caleb enters the land, he sees the plot of land that he wants. E ali está uma terra vazia. And there it's just an empty land, Mas ele consegue ver a casa, but he can see the house. ele vê as galinhas no quintal, He can see the chicken in the back. ele vê as He can ovelhas, see the sheep. ele vê tudo. He sees everything. E isso foi o que sustentou sua vida. And that is what sustained his life. Ele estava caminhando no deserto, He was walking in the desert, mas o coração dele estava em Canaã. but his heart was in Canaan. Canaan. Onde é que está o nosso coração? Where is our heart? Deus não falou que não tinha gigante, God didn't say there were no giants, mas Deus falou para eles olhar a terra. but God told them to spy the land. A gente olha para o lado errado The thing is, we look to the wrong place. e a visão errada traz desânimo ao coração. And the wrong vision brings frustration to the heart. A visão correta traz entusiasmo ao The coração. correct vision brings joy and enthusiasm to the O heart. que sustentou Caleb durante toda a vida foi a visão que ele tinha. What sustained Caleb through his life with the vision that he had. Qual é a visão que Deus tem lhe dado? So what's the vision that God has given you? É isso que vai lhe dar sustentação, This is what is going to sustain you. é isso que vai lhe dar ânimo para caminhar. This is what is going to give you strength to walk. Quando eles voltam do deserto, Caleb vai ajudar Josué a colocar o povo na terra. When they come out of the desert, Caleb helps to settle the people in the land, Então agora ele está com 85 anos. and he is now 85 years old, Aí ele conversa com Josué. and he speaks with Joshua. E ele repete para Josué aquilo que ele tinha ouvido de Moisés 45 anos antes. And he repeats to Joshua what he had heard from Moses 40 years ago. Quando você recebe uma visão de Deus, When you receive a vision from God, essa visão permanece pelos anos todos. this vision remains throughout the years. Quanto tempo a sua visão suporta? Quanto tempo ela permanece? How long does your vision remain? Agora eu pergunto a vocês, quando o Caleb chega para Josué e fala assim, me dá a terra, eu quero pôr em prática o que eu tenho aqui. Caleb fala, Josué, me dá a terra, porque eu quero pôr em prática o que Deus pôs no meu coração. Caleb says to Joshua, give me my piece of land because I want to put into practice what I have here, what God has put in my heart. Quantos anos ele tinha? How old was he? 85 anos. 85 years old. Com 85 anos, qual é o plano da pessoa? If you're 85, what is your plan? Plano funeral. Funeral plan. Sim, eu estou planejando com a família. Well, I'm planning a family. A quem é que eu quero que a família avise? Who do I want? Which member? Who do I want? Que quer que seja avisado. Yeah, who I want in my family to be told of my passing. Eu vou conversar com o Jonathan, vou dizer para ele quais as músicas que eu I'm quero. going to speak with Jonathan, tell him what songs I want played in my funeral. O único plano que a gente tem com 85 anos é plano funeral. The only plan that we have when we're 85 is the funeral plan.
Mas a idade da pessoa, sim. Yes. Mas uma pessoa conhece a Deus, ela é diferente. But when the person knows the Lord, it's different. Porque a minha Bíblia diz que ainda na velhice nós damos frutos. Because my Bible says that even when we're old, we bear fruit. Então a minha idade não determina as minhas ações. So my age will not determine my actions. O que determina minhas ações é a minha visão. What determines my actions is my visions. Faz sentido? Does it make sense? Eu não posso permitir que a minha idade determine minha vida. I cannot allow my age to determine my life. Quando eu perdi Irani, When I lost Irani, my wife, eu ganhei 3 mães. I won 3 mothers. Uma delas está aqui. One of them is here. I gained 3 mothers. A Cibele telefonou para um mercado em Jundiaí. Sibeli called a supermarket in Jundiaí, where I live, E conversou com a dona do supermercado and spoke to the owner of the supermarket para dizer para ela que tipo de fruta e verdura ia levar na minha casa para eu comer. to tell them what kind of fruit and vegetables they should take to his house, to my house to eat. For me to eat. Porque ela acha que eu estou velho. Why? Because she thinks I am old. Mas é o problema dela. It's her problem. It's not my problem. It's not my problem. O que move a gente What moves us, não são as dores de reumatismo. it's not our old age pains, O que move a nossa vida é uma visão que Deus tem nos dado. but what moves our lives is a vision that God has given us. Tem um irmão lá em Jundiaí que diz: eu quero morrer de pé. There's a brother in my hometown that he says, I want to die standing up, Trabalhando. working. Eu não quero morrer numa cama, I don't want to die in a bed porque realmente a cama é muito perigosa. because the bed is very dangerous. Porque estatisticamente falando é o lugar onde mais gente morre. Because according to statistics, most people die in bed. Então fique na cama só o necessário So stay in bed, just the necessary. para não morrer. Don't die there. Levanta e vai trabalhar. Get up and go to work. Amém? Não se submeta ao que o mundo fala. Do not submit to what the world says. Porque a minha Bíblia diz que na velhice nós damos frutos. Because the Word of God says that in our old age we bear fruits. E eu quero trabalhar para o Senhor até o meu último suspiro. And I want to work for the Lord until my last breath. Amém? 85 anos. 85 years old. Caleb diz: me dá minha terra. Caleb says, give me my piece of land. E ele vai trabalhar na sua terra. He goes and works in his land. E é uma terra difícil. And it's a hard land to work. E interessante que ele envolve a família dele na visão. And the interesting thing is that he involves his family in the vision. Porque ele diz: quem ganhar aquela montanha Because he says, whoever conquers that mountain vai casar com minha filha. is going to marry my daughter. E Otoniel, um jovem ali, And a young man there ele luta, conquista a terra e ganha a filha de Caleb. fights, he conquers the land, and he marries Caleb's daughter. E eu fico imaginando que tipo de filho Otoniel e a... me falha o nome agora da filha de Caleb. Eu fico pensando que tipo de filho esse casal teve. So I wonder what kind of son, what kind of child this couple had. Porque um homem apaixonado que luta por aquela moça e ganha a terra. Because a man who was so in love with that woman, he conquers the land and he marries her. Casada com uma moça criada nessa cultura de Caleb. He marries this woman who grew up in this culture, in this culture of Caleb. Nós determinamos a cultura dos nossos filhos. So we determine the culture of our children. A nossa postura It's our attitude, ensina aos nossos filhos. our posture teaches our
Então, children. eu quero que os meus filhos, meus netos, olhem para mim e me vejam trabalhando sempre. So I want my children and my grandchildren to see me working all the time. Não é somente uma questão de exemplo. It's not just a matter of example, É porque isso é o que Deus quer para mim. but because this is what God wants for me. Então, a visão de um homem So a man's vision é a coisa mais importante que ele precisa cuidar. is the most important thing that he needs to look after. Houve um momento que eu estava visitando uma família There was a time I was visiting a family, e essa família tinha várias crianças. and this family had many children. E eu não sei porquê, conversando com uma das crianças, eu perguntei, você tem bicicleta? And I don't know why I was talking to one of the children and I asked, "Do you have a bicycle?" Ele disse, não, nós não podemos comprar uma bicicleta, era pequeno. Nós não podemos comprar uma bicicleta porque nós estamos pensando em comprar uma casa. And he said he was a little boy. He said, we cannot buy a bicycle because we're thinking about buying a house." Quer dizer, ele tinha uma visão. So he had a vision. A casa era mais importante que a The bicicleta. house was more important than the bicycle. Então ele sacrificava a bicicleta So he sacrificed the por bicycle causa da casa. because of the house. Me compreende, amados? Do you understand me? É a visão que nos conduz. So it's the vision that will lead us. Se o que você almeja é só as coisas desta vida, If what you aim is only the things of this life, você corre o risco de morrer com as coisas desta vida. you run, you risk dying with the things of this life. Porque nada que alcançamos aqui podemos levar para lá. Because nothing of what we achieve here we can take up there. Como eu comentei, não comentei aqui, eu comentei em Liverpool. Eu estava no funeral uma vez I was in a funeral once, e estava um senhor bem simples do meu lado. and a very simple man was sitting next to me, E ele estava assim bem pensativo. and he was really concentrated and thinking. E ele disse assim, é verdade, o caixão não tem gaveta. And he said, "That's true. There's coffins don't have drawers." E eu falei, como é? And I turned to him and said, "What?" Ele repetiu And then he repeated e não it, explicou. but he didn't explain. E eu pensei e entendi o que ele estava falando. I kept thinking. I understood what he meant. Não podemos levar nada. There's nothing that we can take with us. A única coisa que nós podemos levar diante de Deus The only thing that we can take before the Lord são pessoas que nós ganhamos para Ele. are people that we have won for Him. Então a nossa busca não pode ser das coisas daqui. So our search cannot be for the things of this earth. Por isso que Paulo fala que nós devemos comprar como se não comprássemos. That's why Paul says that we should buy as if we didn't buy. Casar como se não fosse casado. Marry as though we weren't married. Comprar ou trabalhar nessa vida como se não trabalhasse. Work in this life as if we didn't work. Ou seja, dar o valor exato que as coisas têm. In other words, we give the proper value for the E things dar that we valor have, ao que tem valor, but actually give value to the things that have value, que é a nossa vida em Deus. which is our life in God. Então nós precisamos chegar um dia So we need to come, there will be a day will come, e dizer tudo que Deus me mandou fazer, eu fiz. and we will say to the Lord, everything that the Lord asked us to do, we did. Uma das palavras para um dos significados da palavra pecado na língua hebraica One of the meanings of the word sin in Hebrew é não atingir o alvo. is to miss the target. É como se você jogar uma flecha It's as if you shot an arrow e a flecha chegar antes do alvo. and the arrow lands before reaching the target. Ou seja, o pecado da omissão. In other words, it's the sin of omission. Porque tem um pecado de coisas que nós cometemos. Because there's sin related to the things that we do, Mas esse tipo de pecado não é tão importante como o pecado da omissão. but this sin is not as important as the sin of omission. A Bíblia ensina que Deus vai cobrar de nós mais do que aquilo que nós não fizemos, do que aquilo que nós The fizemos. Bible says that God will ask from us more about the things that we haven't done, that we failed to do, rather than the things that we've Que done. o Senhor nos ajude, May God help us. que Ele nos dê a visão May He give us the vision, e que a gente seja fiel à visão. and may we be faithful to the vision. Quando Paulo estava diante do rei Agripa, When Paul was standing before King Agrippa,
E ele estava testemunhando ao rei Agripa sobre a sua vida. And he was testifying about his life to King Agrippa. E ele diz que Deus lhe aparece no caminho de Damasco. And it said that God appeared to him on the way to Damascus. E ele fala para o rei Agripa: e eu fui fiel à visão. And it says to King Agrippa, I was faithful to the vision. Então nós precisamos ter a visão de Deus So we need to have the vision of God e precisamos ser fiéis à visão and que to Deus be nos deu. faithful to the vision that he gives us. Amém? Quando Deus chamou a Jeremias, When God called Jeremiah, lá no capítulo 1 de Jeremias, in chapter 1 in Jeremiah, o Senhor faz uma pergunta a Jeremias. God asks Jeremiah a question. E ele pergunta: Jeremias, o que é que você está vendo? And he asks Jeremiah, Jeremiah, what do you see? E um pouco antes, o Senhor estava falando para Jeremias sobre o seu chamado. Sometime before that, God was speaking to Jeremiah about his calling. E Jeremias fala algo para Deus que parece que é uma figura. Jeremiah speaks to God. He says something that seems like a picture. E ele fala para Deus que Senhor, eu não passo de uma criança. And he says to the Lord, I am but a child. E Deus fala assim: não diga sou uma criança, porque aquele que eu enviar, ele vai. Não diga que eu sou uma criança, porque aquele que eu enviar, esse vai. Aquele que eu enviar, ele vai. Okay, Não diga que você é uma don't criança. say that you're a child, because the one whom I send, he will go. Quantos anos Jeremias tinha nesse momento? How old was Jeremiah during that time? 11 anos. 11. Jeremias com 11 anos. Jeremiah at 11. Caleb 85. Caleb 85. Os dois não podiam mais servir. Os dois não serviam, porque um de 11 e um de 85. Neither of them had any use. If you think one is 11, the other is 85. A questão não é o que nós somos, The question is not what we are, é o que Deus é. but who God is. E o que nós fazemos, And what we do, nós fazemos no poder we dele. do in His power. Vocês percebem como a visão é Do importante? you understand how important having a E vision depois is? que Deus falou para Jeremias, não diga isso, And after God told Jeremiah to not say that, Deus lhe dá uma visão. God gives him a vision. E diz: o que você está vendo? And He says, what are you seeing? No What can versículo you 11, see? o que você está vendo? In verse 11, what can you see? E Jeremias diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. And he says, I see Uma vara, um galho. a branch of almond branch. Thank you. E Deus fala com ele: você viu bem. And God says to him, you've seen well. Nós sempre estamos vendo alguma coisa. We are always seeing something. O nosso trabalho mostra que nós estamos buscando alguma coisa. The work that we do shows that we are chasing after Se eu something. passar um dia com você, If I spend a day with you, eu vou falar qual a visão que você tem. I can tell what your vision is. Porque os nossos atos, Because our actions, como nós nos comportamos durante o dia, how we behave through the day, mostra o que nós estamos buscando. will show what we're chasing after. Nós somos resultado da nossa We busca. are the results of our own search. Se você busca ouro e prata, If you're after gold and silver, isso é a coisa mais importante para você, this is the most important thing for you. pessoas vão ser menos importantes. People will be less important. Relacionamentos vão ser menos importantes. Relationships will be less A important. riqueza vai determinar a sua vida. Wealth will determine your life. Nós somos o resultado da nossa So visão. we are the result of our vision. Por favor, leia comigo Lucas 9:51. Please read with me Luke 11, 51. 51. Luke, Enquanto ele acha que eu te falar uma coisa, que a nossa agenda é determinada pelo que nós buscamos. so our agenda is determined by what we search for. Amém? Se a riqueza é o que você busca, If, sua agenda vai ser determinada por isso. if you're after wealth, your agenda will be determined by that. Se você busca um relacionamento com Deus, If you're after a relationship with God, é isso que vai determinar o seu dia. that is what is going to determine your day.
A nossa vida mostra qual é a agenda. Our life shows what the agenda is, what our agenda Por favor, is. lê esse texto para mim, Lucas 9:51, e alguém, por favor, me explica o texto. Okay, somebody read, it's Luke 9, 51. Luke 9:51. Somebody read, please, and explain it to me. Por Luke favor, explain to me. 9:51. I never understood this text. Yeah? Time approached for him to be taken up to heaven. Jesus resolutely set out for Jerusalem. He sent messengers on ahead, who went into Samaritan village to get things ready for him. Uhum. 51. Só 51? Só. So I'm just going to read it 51 for the recording. When the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem. O que havia no rosto de Jesus que mostrava que ele estava indo para Jerusalém? What was on Jesus' face that you could see he was going to Jerusalem? Havia uma bandana, como é que se diz? Was he wearing a bandana? Vamos a Jerusalém. Written, let's go to Jerusalem. Ou então na Or camiseta. maybe a t-shirt. Sim, mas aqui falando que é na face. But it says here that it was his face. Alguém me explica, por favor? Can somebody explain, please? Eu não sei explicar. I don't know how to explain it. O rosto dele His face mostrava determinação showed determination no que ele queria da vida. in what he wanted in life. Nós não podemos andar em duas canoas. So we cannot ride two canoes. Nós temos que definir a vida da gente We have to define our lives e pagar o preço por aquilo que a gente busca. and pay the price for what we're searching for. Mas nós só vamos pagar o preço But we are only going to pay se the isso for price valioso para nós. if it's valuable for us. A palavra diz que um homem encontrou um tesouro no campo The Word of God says a man found the treasure in a field, e ele vendeu tudo que tinha e comprou o terreno. and he sold everything that he had and bought the field. Era o terreno que era precioso ou era o tesouro? Was the field what was precious, or was the treasure? Agora, se o tesouro não fosse precioso, ele não venderia o campo. Ele não compraria o Now, if campo. the treasure was not valuable, he wouldn't have bought the field. A palavra fala de um outro homem que era negociante de pérolas. The Word of God talks about a man who was a merchant for pearls, E ele encontrou uma pérola como ele nunca havia visto. and he came across a pearl he had never seen before, Ele vendeu tudo and he sold everything para comprar aquela to buy pérola. that one pearl. Você tem visto a pérola? Have you seen the pearl lately? Você tem visto o tesouro? Have you seen the treasure lately? Percebe que nós estamos falando de visão. Do you understand that we're talking about vision? Qual é a visão que você tem para a sua vida? What is the vision that you have for your life? O que havia no rosto de Jesus So what was on Jesus' face a ponto de o samaritano não querer recebê-lo na sua cidade? to the point that Samaritan didn't want to receive him in his city? As pessoas olham para o seu rosto e percebem o que você busca? Can people look at your face and know what you're after? Eu estava num aeroporto uma vez esperando um voo I was at an airport once waiting for a flight, e do meu lado havia um outro estrangeiro, que não era um brasileiro, era um outro estrangeiro. and there was someone else next to me. I know he was not a Brazilian, he was a foreigner. E ele falou: "Você já percebeu que o povo aqui tem cara de nada?" And he turned to me and said, "Have you noticed that people here, they have like a nothing face, a blank face?" Eu não tinha reparado, I hadn't noticed that, mas o rosto do povo não demonstrava nada. but people's face didn't show anything. O que o seu rosto demonstra? What does your face show? Claro que não está falando da cara. Of course, it's not talking about Está falando o seu estilo de vida. your face, but it's talking about your O lifestyle. meu estilo de vida mostra a visão que eu tenho. My lifestyle shows my vision. Amém? No domingo, então, nós falamos de GPS. So last Sunday we spoke about the GPS, E ontem nós estávamos conversando, Gary e Trevor estávamos conversando sobre isso, né? and last night Maurício. with Trevor and Gary and Mauricio, we were talking about E this. Trevor perguntou: o que você vai falar amanhã? And Trevor asked me, "What are you going to talk about tomorrow?" Eu tenho alguns temas, And I told him I have a few themes, mas na realidade eu queria
esse que eu estou falando. But what I really wanted is to talk about what I'm talking about right now. E você sabe que um SatNav, And you know that a sat-nav, ele precisa de no mínimo 3 satélites. it needs at least 3 satellites, signal from 3 satellites. Um bom GPS usa bem mais do que isso. A good sat-nav will use more satellites, Mas o mínimo que ele precisa usar são 3 satélites. but the least that they need is 3 satellites. Porque a partir dos 3 satélites, ele vai me dizer onde eu estou. Because from the 3 signals, you'll be able to pinpoint me where I am. E nós estávamos conversando sobre barco. So we were talking yesterday about boats. Lembra que eu comentei com vocês sobre banco de areia And no rio que eu remember that on navegava? Sunday I talked to you about sandbanks. Então, o satélite, o aparelho, o device, ele precisa olhar para cima. So the sat-nav needs to look up, E ele precisa de 3 and referências. it needs 3 references. Mas existe um outro aparelho no barco, But there is another device in the boat, que é o sonar. which is the sonar. 3 precisa olhar para cima 3 of them need to look up, e um precisa olhar para baixo. and 1 of them needs to look É o down. sonar e o GPS. So it's the sonar and the sat-nav. E eu queria propor para vocês 3 referências. And I wanted to propose to you suggest to you 3 references. Porque a palavra diz para a gente olhar para o alto. Because the Word of God tells us to look up. Porque a nossa referência não está aqui. Because our reference is not down Nossa here, referência está em cima. but our reference is above. Então, um dos satélites, é assim entre aspas, né? Um dos satélites So one of the satellites, é a palavra. quote unquote, É a is the palavra de Word of Deus. God. Esse é um dos pontos de referência This is nosso. one of the reference points for our O lives. Salmo 119, verso 105, Psalm 119, verse 105 diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés says that your word is a lamp to my feet e luz para o meu caminho. and light for my path. Então nós temos uma referência que é a palavra. So we have one reference here that is the word of Eu God. não posso, em hipótese nenhuma, me afastar da I palavra. cannot in any way walk away from the word of God. Eu posso caminhar, mas vou dizer assim, a minha referência é ali, eu vou buscar ali. Se a palavra não fala isso, eu não quero. So the word of God needs to be my reference. If the word of God doesn't say do this, I don't want it. Principalmente nesse tempo de muitas vozes. Especially in this time that we're living with so many voices. Até alguns anos atrás, eu tinha uns cálculos de quantas mensagens navegava pela internet por hora. Some time ago, I came across the information that you could have had an idea of how many messages traveled across the internet on a given hour. Bilhões de mensagens. Billions of messages. Então existe muita mensagem no So mundo. there are a lot of messages in the world. E todas elas têm um sentido. And all of them have a meaning. Mas só tem uma que dá sentido à nossa But there's vida, only one that gives meaning to our lives. que é a voz de Which Deus. is the voice of God. Ela é lâmpada para os meus pés It is the lamp to my feet. e é luz para o meu And caminho. light to my path. Qualquer decisão que eu for tomar, Any decision that I make, eu preciso olhar para a I palavra have to look to the e word, dizer, a palavra fala isso. and I have to see the word Se a says palavra that. não fala, Because if the word doesn't say não that, serve para mim. it doesn't work for me. Nesse tempo de internet, esse tempo de pandemia, In this time of internet, during the pandemic, eu creio que vocês concordam comigo, quanto profeta se levantou no tempo da I pandemia. believe you can agree with me the amount of prophets that came out of the woodwork during the pandemic. Sim? Yes. Profeta, apóstolo. Prophets and apostles. Menos que profeta e apóstolo, não. É de profeta e Nothing apóstolo less para than cima. prophets and apostles only. Era apóstolo, there. profeta, papa e... Yeah, apostles, prophets, popes. Cada um com mensagem diferente, Each of them with a different message para confundir o coração da igreja. to bring confusion to the heart of the church. E eu aprendi nesse tempo e ensinei ao nosso povo. And I learned during that time, and I taught the people. E dei uma referência, um poste, um marco para ajudar a pessoa a encontrar a direção. And I gave them a reference, a guidepost to help them find direction. Quando você ouviu a mensagem, And I told them, when you hear a message, você tem que fazer 2 you have perguntas. to ask 2 questions.
Jesus ensinou isso? Did Jesus teach that? A palavra fala isso? Does the Word of God say that? Se tem um não, If there is one no, despreza. reject it. A palavra The Word é a principal referência para is nós. the main reference for us. Se perdemos a referência da palavra, If we lose the reference of the Word, nós vamos nos perder. we will get lost. Eu estava comentando com eles que numa noite no Amazonas a gente saiu para caçar crocodilo. I was sharing last night that I spent a night in the Amazon jungle hunting crocodiles. Sim. É muito interessante. It's very interesting. E conseguimos matar um crocodilo. So we managed to kill one crocodile, E precisava matar mais um, and we needed to kill another one porque o povo que ia comer era muita gente. because there was a lot of people that we had to be fed. Mas quando fomos caçar o segundo crocodilo, But when we started looking for the second a crocodile, lâmpada queimou. the torch stopped working, E era uma floresta muito densa. and it was a very dense forest. E a gente podia encostar numa árvore com a canoa. And we could choose to park the canoe next to a Park. tree. Parquear uma canoa. A gente não podia encostar na árvore, But we couldn't get close to a tree porque alguns tipos de formiga ali são terríveis. because some types of ants that live in trees are E nós não extremely queríamos que ela, dangerous. e não queria que ela entrasse na canoa. And we didn't want those ants to E climb não, onto the e não tinha canoe. como sair porque era tudo escuro. And there was no way out because it was all pitch black. Então, quando o sol nasceu, nós saímos. So when the sun rose, we were then able to E a leave noite that toda place. sentado bem quietinho na canoa. So we spent the whole night sitting quietly in the canoe. Foi muito interessante. It was very interesting. A palavra de Deus é a nossa Now, lâmpada. the Word of God is our lamp. Outra vez estávamos chegando no rio Another time we were getting close to a river, e havia várias famílias e crianças no barco. and there were many families and children on the boat, E quando fomos encostar no rio, tinha muitas pedras. and we were getting close to the margin of the river. There were a lot of rocks, E era noite. and it was during the night. Então, se o barco batesse numa pedra, Now, if the boat hit one of the rocks, nós afundaríamos. E como salvar crianças à we would noite? sink, and how would we be able to save children at night? E nós oramos a Deus. And we prayed to God, E nesse momento apareceu uma luz na praia. and suddenly we could see a light on the margin. E por aquela pequena luz nós chegamos na praia. And by following that light, we managed to reach the margin of the E river. quando chegamos lá na margem do rio, And when we got to the margin of the river, não havia ninguém. there was nobody there. Deus mandou um anjo. God sent an angel. Nós precisamos de referências. So we need references. E no nosso caso, a primeira referência, And in our case, the first reference, o primeiro satélite, the first satellite é a palavra. is the Word. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? How can a young man keep his ways pure? É observando segundo a palavra. By observing, following the Word of God. Eu vou guardar a palavra no meu coração So I'm going to keep the Word of God in my heart, para não pecar contra ti. so I will not sin against Por Him. favor, não se aparte da palavra. Please do not walk away from the Word Leia a of God. palavra todo dia. Read it every day. Leia a palavra para conhecer a Bíblia inteira. Read in order to know the entire Bible. Leia a palavra para Deus lhe falar. Read so that you can hear God's voice. Leia a palavra para estudar um tema. Read it so you can study a subject. Leia a palavra para conhecer um personagem. Read in order to know about a character. Mas leia a palavra. But read the Word. Ela vai encher o seu It coração will fill your heart e vai guiar a sua vida. and will guide your life. E nos momentos de profunda tristeza, In moments of profound sadness, a palavra virá ao seu the coração Word will come to your e vai heart levantar você. and will raise A you up. palavra gera esperança. The hope of the Word of God Amém. creates hope. Então a palavra é a segunda, a palavra é o primeiro satélite. So the Word of God is the first satellite. 2 Timóteo 3,16 2 Timothy 3:16.
Lê para mim 16, 17, por favor. 2 Timothy 3, 16, 17. 3:16 and 17. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Vamos ler um pouco mais devagar. A palavra de Deus, ela é aproveitável, ela é perfeita. So let's look at it again slowly. So the word of God is profitable Para ensinar. for teaching. Nós estamos precisando aprender? Do we need to learn? Sim, yes or not? A palavra está aí. That's what the word is for. Não somente ensinar, mas nos reprovar se for o caso. Not only to teach us, but to also reproof us if necessary. A palavra faz isso. That's what the word does. Também ela serve para correção. It also works for correction. Muitas vezes a gente sai do caminho, A lot of the times we go off a track. gente perde o rumo. We lose our way, A palavra de Deus nos traz para o rumo de novo. and the word of God brings back E diz on que the a right palavra track. de Deus nos instrui And it says that the word of God trains us para a gente andar na justiça. to walk in righteousness. E por que tudo isso? And why all this? Para que nós sejamos perfeitos So that we can be perfect e perfeitamente habilitados para toda boa obra. and perfectly able to every good work. Podemos nos apartar da palavra? So can we walk away from the word? Podemos deixar a palavra para amanhã? Can we leave the word for tomorrow? Não é hoje. No, it's O today. segundo satélite The second satellite é o Espírito Santo, is the Holy Spirit, porque é Ele que pega a palavra because He is the one who e takes the aviva no word nosso coração. and brings it to life in our Então eu hearts. preciso abrir o meu coração para o Espírito So I Santo. need to open my heart to the Holy Eu Spirit. preciso aprender a ouvir o Espírito I Santo. need to learn to listen to the Holy Spirit. No começo da nossa vida é um pouco mais difícil para ouvir o Espírito Santo. In the beginning of our lives, it's a little bit more difficult to hear the Holy Spirit. Mas eu quero lhe garantir uma coisa. But I want to guarantee something to you. Vai chegar o momento da sua vida There will come a time in your life que você vai ouvir o Espírito Santo falando o seu nome, that you will hear the Holy Spirit speaking your name, porque nós temos um Deus que fala. because we have a God who speaks. Sim ou não? Yes or no? Às vezes eu vejo pessoas falar assim: Deus me falou. Sometimes I hear people say, God told me. Não, não. Você ouviu. No, actually, you heard, Porque o nosso Deus sempre fala. because our God always speaks. Uma das diferenças do nosso Deus para os ídolos deste mundo It's the main difference água. between our God from the gods of this world é que os ídolos deste mundo são mudos is because the idols of this world are mute, e o nosso Deus fala. and our God speaks. Você tem ouvido a Deus? Have you heard God lately? Amém? Você não precisa ser especial. You don't have to be special. Basta ser filho. All you have to be is a child, E Deus vai falar com você. and God will speak to you. Põe o seu coração para Deus. Set your heart to Him, E deixa Deus avivar a palavra no seu coração. and let it cause the word to come alive in your heart. Você vai perceber que quando você vai ler a palavra, querendo escutar o Espírito Santo, You will notice that when you come to the word, desiring to hear the Holy Spirit, é como se aquela palavra saísse do livro it's as if that word jumped from the book e chega ao coração. and reached your heart. O nosso Deus fala. Our God speaks. Paulo diz que ia numa direção, ia para Bitínia, Paul was saying that he was going a certain way to Bithynia, e o Espírito Santo não deixou ele ir. and the Holy Spirit didn't let him go. E uma vez eu estava dirigindo And once I was driving, e havia um caminhão na minha frente e eu saí para ver se eu podia and ultrapassar. there was a lorry in front of me, and I began to overtake, E o Espírito Santo falou para mim: and the Holy Spirit spoke to me, volta. go back. Eu não perguntei por quê. I didn't ask why. Eu voltei. I just came back behind it. O problema é que havia um caminhão que estava vindo, eu não tinha visto. The problem, there was a lorry coming the opposite way. I hadn't seen it. Se eu perguntasse a ele por quê, If I had asked the Holy Spirit why, o caminhão passaria por cima de mim. it would have been too late, and I would have crashed into Por causa the disso, lorry. So because of this, quando eu estou dirigindo, when I am driving, eu sempre pergunto a Deus se eu posso passar. I always ask God if I should overtake.
Porque ele está em cima. Because he is above, Ele vê depois da curva. he can see beyond the bend. O Espírito Santo quer conduzir nossa The vida. Holy Spirit wants to guide our lives. Por isso que a palavra diz: não apague o Espírito. That's why the Word of God says, do not put out the Spirit. O Espírito Santo fala através da nossa consciência. The Holy Spirit speaks through our conscience. O Espírito fala através da He palavra. speaks through the Word. O Espírito fala com sentimentos. The Holy Spirit speaks through feelings. Mas a base do Espírito Santo é a palavra. But the basis of the Holy Spirit is the Word of God. E ele não vai falar nada que não esteja na And palavra. He's not going to say anything that is not in the Word of God. Porque ele não é Deus de confusão. Because He's not a God of confusion. É uma só coisa que ele fala. It's one thing that it says. João 16:13. John 16:13. Pode ler, por favor? John 16:13. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Amém. Quando o Espírito vier, ele vai nos guiar a toda verdade. When the Spirit comes, He will guide us to all the truth. O Espírito Santo já veio? Has the Holy Spirit come? Sim? Não? Yes or no? Ele já veio. He's already come. Ele habita em nós. Does He live in us? E ele vai nos guiar a toda And verdade. He will guide us to A all palavra the de Deus diz truth. que se nós não tivermos sabedoria, The Word says that if we don't have wisdom, nós podemos pedir a Deus. we can ask God, E ele não vai negar. and He will not deny it from us. Você se lembra que quando Salomão foi tomar o trono, Do you remember when Solomon was about to take up the throne, e Deus perguntou: o que você quer? and God asked him, "What do you want?" Ele podia pedir muita coisa, He could have asked many things, mas falou: Senhor, eu quero sabedoria para guiar este povo. but he asked God, "Lord, I want wisdom to guide this people." Deus não nega sabedoria a quem pedir. So God will not deny wisdom from those who ask Him. Amém? Então o primeiro satélite é a palavra. So the first satellite is the Word of God. O segundo satélite The second é o satellite Espírito Santo. is the Holy E o Spirit. terceiro satélite And the third satellite é a igreja. is the church. Quando Paulo, no caminho de Damasco, cai por terra, When Paul, on the way to Damascus, falls to the ground, ali é uma série de perguntas. there's a bunch of questions A there. primeira pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? The first question is, Saul, Saul, why do you persecute me? A segunda pergunta: quem és tu, Senhor? The second question, who are you, Lord? Terceira pergunta: o que é que o Senhor quer que eu faça? Third question, what do you want me to do? Então, a primeira pergunta, So the first question, Paulo responde com uma pergunta: Paul answers with a question. quem és tu, Senhor? Who are you, Lord? Aquele que o havia derrubado agora era o seu Senhor. The one who had led him to the ground was now his Lord. Temos que lembrar que Paulo era um cidadão romano. We have to remember that Paul was a Roman citizen, E ele sabia da posição do César, and he was well aware of Caesar's position. que tinha poder de vida e morte sobre o povo. He had the power of life and death over the people. Mas Paulo encontrou alguém que agora era seu Senhor. But Paul then found someone who was now his Não era Lord. mais o imperador He was romano. no longer the Roman emperor, E ele cai por terra. and he falls to the ground. E aí que ele pergunta: o que é que o Senhor quer que eu And faça? then he asks, "What do you want me to do?" O que foi que o Senhor respondeu para ele? What did the Lord answer him? Estou fazendo muitas perguntas, né? I'm asking too many questions, aren't I? To go to Damascus and stay in the home. Entra na cidade e lá dirão a você o que fazer. Enter the city, and there they will tell you what to do. Deus poderia falar diretamente a Paulo, God could have spoken directly to Paul, mas esse não é o caminho que Deus usa. but this is not the way that he uses. Deus usa a igreja God uses the para nos church falar. to speak to him. Amém? Olha só, Colossenses 3,15. Colossians 3:15. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Antes desse versículo, Before this verse, o assunto ali é a vida comunitária. the subject here is life in community. E aí ele diz para seguir a paz de Cristo, And then it says, let the peace of Christ, que é o árbitro
no seu coração. rule in your hearts. Só que aqui não está falando para o indivíduo, But here he's not speaking to one individual, ele está falando para o coletivo. but he's speaking to the collective. É a paz de Cristo na It's coletividade. the peace of God in the collectivity. Isso significa And this means que se eu for fazer alguma coisa if I'm going to do something e os meus irmãos não tiverem paz, and my brothers and sisters are not at peace, o que eu devo fazer? what should I do? Não fazer. Not do it. Quando eu cheguei à conclusão que deveria sair de Jundiaí e ir para uma outra cidade que não dependesse de mim, eu consultei homens que caminham comigo. When I decided that I wanted to move from my hometown to another place, I consulted with the men that were walking with me. E eu me assentei com eles, expliquei o que eu pensava no coração. I explained to them what was on my heart, E eu falei para eles, olha, eu gostaria de ir para tal cidade, porque lá não depende de mim no dia a dia. and I would like to move somewhere else, a place where the church wouldn't depend on me on a daily basis. E eles me ouviram And they heard me com muita atenção, with a lot of attention porque me amam muito, because they love me a lot, e disseram não. and they said no. Tudo bem. It's okay. No ano seguinte, The following year, mesma época do ano, sort of same time of the year, eu voltei I came back to them. e falei com eles. I spoke to them. Então, So, eles disseram não. and they said no. Falei, tá bem. And I said, no Terceiro problem. ano, The third year, eu não vou cansar vocês. so I'm not going to tire you. Sexto ano, Sixth year, eu tinha um trunfo na mão. so I had like a trump card in my hand. E qual era o trunfo? Irani concordava que tinha chegado a hora da gente sair. And what was it? My wife agreed that it was time for us to go. E como eles respeitavam muito a Irani, And since they had a lot of respect for my eu wife, digo, agora eles vão dizer sim. I said, oh, now they're going to say yes. Mas não, falaram não. But no. E disseram, se você quiser sair de Jundiaí, você precisa construir a sua saída junto com a igreja. And they said, if you want to leave this town, you have to build your exit plan together with the church. E eu fui conversar com o presbitério em Jundiaí. So then I spoke to the leadership in my hometown, E eles falaram, não está na hora. and they said, it's not the time yet. Então nós estamos do 6º para o 7º ano. So now we are in the 7th year, E eles falaram, nós vamos mudar a sua função aqui. and they said, we're going to actually change your role here. E mudaram minha função. And they did. E eu fiquei 2 anos trabalhando na função que eles mandaram. So I spent 2 years in this role that they gave me. Até que eu cheguei no momento, já era o 8º ano. Now to the moment that so it was the 8th year now, Eu dizia, agora é vontade de Deus. and I said, now it is the will of God. E eu estava saindo para a reunião, falei, Irani, eu vou comentar com o presbitério que nós estamos de saída. And we were going to this meeting, and I told my wife, today I'm going to tell the leaders that we are on our way out. E Irani fazia umas perguntas terríveis. And my wife would make some very tough questions. E ela perguntou, e se eles falarem não? And she asked me, what if they say no? Eu digo, eu espero mais 10 anos. I wait 10 more years. E eu cheguei para eles. And I came to them, Milagre dos milagres. the miracle of all miracles. Todos estavam concordando que havia chegado o all momento. agreed that it was time for me to go. Eu esperei 8 anos. I waited 8 years. Porque eu não sou tonto o suficiente para fazer alguma coisa eu sozinho. Because I'm not that big of a fool to do things on my own. Eu preciso da igreja. I need the church. Eu estou aqui por causa da igreja. I am here because of the church. Os irmãos têm conduzido a minha vida. My brothers have conducted my life. Eu chego lá em Jundiaí, I arrive back in Jundiaí. dou o relatório do que aconteceu I aqui give them a report of everything that I've e done me here, submeto a essa nova fase da vida. and I submit to the next season of my E eles life. vão dizer para mim o que eu devo fazer e onde fazer. And they will tell me what to do and where to do it. Porque a minha Bíblia diz Because my Bible says que na multidão de conselheiros está a sabedoria. that in the midst of counselors there is wisdom. Quem anda sozinho Whoever walks alone anda em péssima companhia. is in very bad company. Se você está andando sozinho, If you're walking alone, você é o pior conselheiro que existe. you are the worst counselor there E eu is. provo para você. And I can prove that.
A palavra diz que o meu coração é enganoso. The Word of God says that my heart is deceitful E é terrível, como é que diz o texto? Desesperadamente corrupto. and desperately corrupt. Como é que eu posso confiar nesse homem? How can I trust in this man? Eu não posso confiar em mim, I cannot trust in porque o myself meu coração é enganoso because my heart e is deceitful desesperadamente and corrupto. desperately corrupt. Por isso, quando eu vou decidir alguma coisa, That's why when I need to make a decision, eu preciso ouvir meus I irmãos need to hear my brothers and que me sisters amam who love me e me falam a and verdade. tell me the truth. Quando a minha filha mais velha, When my oldest sister, daughter, quando a minha filha mais velha, aliás, eu recebi uma carta de um rapaz do sul do Brasil perguntando se podia corresponder com ela. so I actually received a letter from a young guy from the south of Brazil asking if he could begin to get to know my daughter. Eu fiquei perdido. I was lost. Era o primeiro caso. It was the first case. Eu fui para o presbitério. So I went to the leadership. Assim, recebi essa I carta, received this letter. o que eu faço? What do I do? E caminhamos juntos, And we walked this together até que ela casou. until she got married. As outras também foi a mesma coisa. The other two was the Ela same também é a mesma thing. coisa. Sibeli, the same thing. Quando ele veio conversar comigo, When he came to speak eu levei with o me, caso para o presbitério. I took the case to the leadership team. Quando o primeiro veio conversar comigo, When the first one came to talk to me, a primeira coisa que eu perguntei para the ele: first thing I asked him, quanto é que você ganha? how much do you earn? Não posso vender barato. I cannot sell cheap. Eu não posso andar sozinho. I cannot walk alone. Você não pode andar You sozinho. cannot walk alone. Nós não somos cavaleiros solitários. We are not lonesome riders, Como? lonesome soldiers. Nós não podemos. We cannot Nós walk fazemos alone. parte de um corpo. We are part of a body. Eu preciso da ajuda do corpo. I need the help that Para comes from the decidir as body coisas. in order to decide things. Amém. Provérbios 11:14 Proverbs 11:14 diz que não havendo sábia direção, cai o povo. Pode só traduzir. Não havendo sábia direção, cai o povo. Without wise instruction, the people fall. Mas na multidão de conselheiros But in the midst of counselors, está a segurança. there is safety. Amém. Sozinho, somos desequilibrados. Alone, we are unhinged. Sim. O nosso equilíbrio Our balance está em andar com irmãos desequilibrados também. is in walking with brothers and sisters who are unhinged Porque no themselves. nosso desequilíbrio nós nos equilibramos. Because in our lack of balance, we balance each other out. Assim a vida, nenhum de nós é equilibrado. None of us are balanced. Por isso nós precisamos do desequilíbrio do outro. That's why we need each other's lack of balance. Provérbios 24:6. Proverbs 24:6. Com medidas de prudências farás a guerra. For by wise guidance you can wage your war, Mas na multidão de conselheiros está a vitória. and in abundance of counselors there is victory. Não podemos andar sozinhos. We cannot walk alone. Bom, estamos falando dos satélites. So we're talking about satellites here. Não falamos do sonar. We haven't spoken about the sonar. O que é o sonar? What is the sonar? O sonar é um aparelho que emite um som. Sonar is a device that emits a sound Ele capta o eco desse som. and it captures the echo of this sound, Ele analisa o que ele captou it analyzes it, e nos diz o que é que está adiante. and É assim, then Gary? it tells us what's in front of us. Isn't that Is correct? okay? Correct? Gary? Sonar. Aham. Depth, yeah. E aí ele nos diz o que está ali. Sim. E ele vai nos dizer o que está à frente ali. But it translates by picking up the echo. It then describes what's around us. Aham. O que é o sonar na nossa vida? What is the sonar in our lives? Se o sonar ele traz o que está oculto para a luz, If the sonar brings what's hidden
to the light, o nosso sonar são os dons espirituais, our sonar are the spiritual gifts, a revelação. the revelation. Quando nós não sabemos o que fazer, When we don't know what to do, Deus vai nos revelar, God will reveal to Deus vai nos us. mostrar. God will show it to Então nós us. olhamos para cima, So we look up, olhamos para os satélites de Deus we look to the satellites of God, e contamos com os dons do Senhor. and we rely on the gifts of God. Amados, nós não precisamos errar o caminho. Beloved, there's no need for us to err in the way. Nós não precisamos tomar caminhos errados. We don't need to take wrong ways. Nós temos um manual, We have the manual. nós temos um sat-nav, We have a sat-nav. nós temos os sonares de Deus, We have God's sonars. nós temos os irmãos que estão conosco. We have our brothers and sisters who are with us. Não precisamos errar. There's no need for us to err. Amém? Que Deus nos ajude. May God help us. Que Deus guarde o nosso coração. May God guard no- our hearts. E no final da nossa vida, And in the end of our lives, nós possamos dizer ao Senhor: may we eu say to Him, terminei a carreira que o Senhor me deu. I ran the race that you gave me. Amém? Amen. Muito obrigado. Thank you. Se for vontade de Deus, no ano que vem a gente se vê de If novo. it's God's will, next year we will see you all again. Muito obrigado. Thank you very much.